E para a gente analisar o cenário econômico brasileiro, eu converso agora com a economista e professora da FGV, a Carla Beni, e também com o nosso comentarista do Canal Rural, o Miguel Daúde, ambos que já estão aqui conosco ao vivo no nosso telão. Sejam muito bem-vindos, boa noite para vocês. Olha, eu já começo então com uma pergunta para Carla. O Boletim Focus, Carla, do Banco Central, veio mais uma vez, aí, como a gente viu, né, com redução na projeção da inflação para esse ano. Na semana passada, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75%, né? Eu gostaria de saber de você, Carla, você acha que o Banco Central está exagerando em manter a Selic nesse patamar, já que tem espaço para cortá-la? Agora sim, boa noite para você. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A questão da taxa Selic, ela é uma questão que já, digamos assim, passou do viés técnico e já entrou no viés mais delicado, inclusive até para os comentários. Porque nós não temos nenhuma grande construção do que seria o risco e possível até para que justifique a taxa Selic a 13,75 e a sua manutenção. São 6 semanas de queda da inflação. Quando você pega as duas ainda, quando você faz uma análise da inflação de bens e também quando você faz uma análise da inflação de serviços, que também atingiu um patamar de ajuste, que ela é uma grande sinalização da inflação de demanda, você vê uma queda. Então, a manutenção da taxa Selic agora é algo que está cada vez mais difícil de você justificar. E isso daí tem toda uma consequência muito séria para o empresário, para a economia, para a população como um todo. É só você olhar a inadimplência, os custos que as pessoas têm para poder fazer empréstimos. Então, realmente, essa manutenção nessa reunião foi algo, digamos assim, extremo, um radicalismo um pouco exacerbado. Daúde, você concorda com a Carla? Está cada vez mais difícil justificar essa manutenção? O que você acha? Boa noite para você, seja bem-vindo também. Boa noite, Marusa, boa noite, Carla, boa noite a todos. Eu concordo plenamente, eu defendo, né, eu sempre defendi, é bom nós deixarmos claro, lá atrás, eu sempre critiquei o presidente Lula quando ele atacava o Banco Central para reduzir a taxa de juros sem que tivéssemos as condições para isso. Hoje, eu concordo em que o Banco Central, eu concordo com o presidente, concordo com a Carla, que o Banco Central tem que reduzir essa taxa de juros. Porque o que ocorre? O Banco Central ele é um gerenciador das expectativas. Ele usa os instrumentos de política monetária, né, para gerenciar a expectativa do mercado. Se o mercado acreditava que o Banco Central mantivesse a taxa de juros, é o Banco Central que fez o mercado pensar desse jeito. E na hora H, na hora da decisão, ele tem medo de contrariar a expectativa que ele gerou no mercado por uma redução. Então, ele manteve desnecessariamente. Como a Carla colocou, nós estamos com a inflação, amanhã sai o IPCA 15. Provavelmente, que é a prévia da inflação, nós vamos já estar no centro da meta. A atividade econômica, né, o preço do atacado, os preços do atacado caíram. Aí está com uma deflação de quase 7%. Nós temos toda uma atividade, que é atividade de comércio, atividade de consumo, sendo penalizada. Nós estamos vendo agora uma grande rede de supermercados no Brasil ter que vender, ter que ser vendida porque não consegue, né, pagar as contas, que está numa situação difícil. E o Banco Central, qual é o intuito dele não ter essa taxa de juros? Exatamente, Daúde. Olha, e a ata do Copom, ela deve ser divulgada nessa quarta-feira, né? E ele pode sinalizar aí uma redução na Selic? O que vocês acham? Isso para a próxima reunião? E já emendo mais uma pergunta, né? Na quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional ele vai rever a meta da inflação. Então, o que esperar? Eu começo com a Carla. Isso pode ajudar aí, Carla? Ou atrapalhar uma redução na Selic? O que você acha?
É importante também colocar uma questão que o Banco Central, os bancos centrais modernos, atuais, eles têm duas funções. A primeira é controlar o processo inflacionário, que sempre foi a função clássica, mas foi incorporado nos últimos anos, como função do Banco Central, a preocupação com o crescimento da economia, com o desemprego. Porque uma política monetária contracionista, que é uma de elevação de taxa Selic, ela se chama política monetária contracionista, se ela é feita por um período muito longo, ela provoca a contração da economia. Então, sabendo disso, o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, o Banco Central da Nova Zelândia, eles estão todos flexibilizando as suas metas de inflação de uma forma meio tácita, que não precisa nem deixar claro, que aí tem a ver com esse ponto que você está me perguntando. Então, enquanto a meta de inflação não chegar no patamar estabelecido dentro do calendário, que é 3,25 para esse ano e 3 para o ano que vem, o Banco Central não cede, porque ele está muito focado nesse primeiro foco, ou seja, ele tem que atingir a meta de inflação que foi estabelecida. Então, repare que você passou a ter um modelo, você alimenta esse modelo com os dados e você está abrindo mão da segunda função do Banco Central, que é cuidar da economia como um todo, porque isso faz parte da função do Banco Central. Então, é quase como se você não precisasse mais da reunião do Copom. Coloca todos os dados no modelo e isso daí a inteligência artificial resolve, basicamente isso. Então, vamos ver essa próxima reunião, se isso vai ser alterado, se você vai ter uma meta que não precisa cumprir dentro do ano fechado, chamado ano gregoriano, e se vai ser, não, se sairia da meta calendário e passaria a ser uma meta que teria uma flexibilidade maior para ser atingida, que é o que os outros bancos centrais já estão operando. Qual que é a expectativa do mercado da UD? Bom, em relação à ata, Marusa, o Banco Central já deu sinais de que ele quer aguardar mais um pouco, né? Tanto que o mercado já está dizendo que o Banco Central não vai reduzir a taxa de juros em agosto. Eu só queria dar um exemplo muito prático, que é o seguinte: você tem um doente, né? Aí você tem que dar um remédio para esse doente. Aí vem alguém e diz assim: olha, o doente precisa tomar um remédio, senão ele vai morrer. Né? Mas esse remédio, se você der, vai cair o cabelo do doente. O que você prefere? Que o doente fique careca ou que o doente morra? O que o Banco Central está optando para que o doente morra. Ele não quer dar um remédio, que seria a redução da taxa de juros. Eu, infelizmente, nesse aspecto, acho que o Banco Central está errado, porque a expectativa, o Brasil está mudando. E a manutenção dessa taxa de juros vai nos levar, já esse ano, a pagar quase 700 bilhões de juros para o sistema financeiro. É um absurdo isso, a posição do Banco Central. Eu concordo com a Carla, ele já deveria ter baixado essa taxa, porque existe uma possibilidade muito grande de nós termos, pode ter aí um sinal de inflação, mas não, a inflação não vai voltar como antes do aumento de 25% dos preços dos combustíveis. Infelizmente, o Banco Central erra. Olha, agora eu gostaria de convidar vocês para acompanhar uma fala do ministro da Agricultura feita após a reunião interministerial para discutir os detalhes dos investimentos no campo. O Fávaro, ele fez uma declaração que se alinha às críticas do presidente Lula sobre a postura do Copom em não baixar os juros, mesmo com essa desaceleração aí que a gente está falando da inflação no país, né? O que prejudica, segundo ele, os negócios no campo, segundo vocês também, né? Vamos ver. Os juros, o Banco Central precisa tomar a atitude e decidir se o Brasil vai crescer ou não vai crescer, né? Bom, é bem isso, né? Que vocês acabaram de discutir aqui. Acho que todo mundo tem a mesma opinião em relação a isso, né? Olha, eu vou aproveitar então que vocês estão aqui e eu gostaria de falar sobre esse encontro também, né, do presidente Lula com o presidente da Argentina hoje. Vamos falar sobre isso? Daúde, eu começo com você, tá? O Lula falou que não quer perder espaço no mercado argentino, já que o país é o terceiro maior parceiro comercial da gente, né? E ele voltou aí a sugerir a adoção de uma moeda comum para o comércio entre os dois países.
Qual que é a sua avaliação, Daoud, sobre isso? A integração financeira é positiva para a gente, entre a gente e os irmãos? Maruza, só assim, respondendo inicialmente a questão do que o Brasil está perdendo, né, o seu mercado, já perdeu. Hoje a China tem uma preponderância muito grande na relação comercial com a Argentina, né? O Brasil tinha na Argentina um dos grandes, né, importadores dos nossos produtos de valor agregado, e o Brasil já perdeu. Agora, o Brasil que ter uma moeda única, isso é um absurdo nesse momento. A Argentina está precisando de dólares. Todos os empréstimos que a Argentina vem pedindo mundo afora é em dólares, porque ela tem que pagar em dólares. Então, essa relação comercial na mesma moeda, talvez num outro momento, para a Argentina, seria suficiente. Eu vejo a Argentina, sim, como um grande parceiro comercial que deve ter toda a atenção dentro de princípios legais, né? E que o Brasil tenha retorno. No entanto, eu não vejo aí a insistência do presidente em ter uma moeda, negociar na mesma moeda nesse momento. Acho que temos que retomar o mercado argentino, mas a moeda fica para outro momento. Marus, é dessa forma que eu penso. Não sei o que a Carla pensa a respeito. Carla, você também acredita que essa moeda em comum ela é desnecessária, antes da gente finalizar aqui nosso bate-papo? Olha, só uma diferença conceitual, porque moeda única é um conceito e moeda em comum é outro conceito. A moeda única, a gente teria substituição, inclusive, do real e do peso por uma outra moeda, que esse não é o caso. Uma moeda em comum, ela é uma moeda muito específica e ela até poderia ser usada, digamos assim, numa moeda, por exemplo, virtual, ela não precisa existir fisicamente, ela pode ser apenas uma paridade de compra só para importação e exportação, é uma possibilidade que isso poderia ocorrer, mas completando um pouco com o que o Daoud falou, essa daí é uma ideia antiga, até o governo anterior já tinha dito isso. A ideia é que isso facilite o comércio para que você não tenha que perder na troca pelo dólar, porque você perde a troca da moeda local pelo dólar, que passa para a moeda do outro país e que depois volta na troca. Então, você eliminaria o dólar dentro desse processo. É algo que pode trazer até eventualmente algumas vantagens, mas operacionalmente ele é um processo muito lento, então eu vejo isso muito também como uma fala numa sinalização positiva de retomada da relação comercial com a Argentina, porque, completando também, o Brasil não só perdeu posição com relação à Argentina, por causa da China, inclusive, que foi o que o Daoud acabou de falar, mas nós perdemos posição no comércio exterior dentro da América Latina inteira nesses últimos anos. E é sempre uma recomendação de bom senso que a gente se dê bem com os vizinhos. Então, restabelecer essa relação com a Argentina e com todos os nossos vizinhos da América Latina é muito importante. Mas essa possibilidade da moeda é algo aí, digamos assim, mais remoto. E pode ser interessante, mas não agora, então, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Maruza. E boa noite a todos. Até a próxima.